Sejam todos bem-vindos, estamos em mais um programa Encontro com Deus e hoje, mais uma vez, nós vamos, durante essa próxima hora, estar juntos, falar da Palavra de Deus. Esse programa é como se fosse uma reunião, né? Que você pode participar, você pode não apenas assistir como um entretenimento, mas o foco principal é você fazer parte desse momento em que nós vamos entrar na presença de Deus, vamos cantar louvores, vamos também ouvir a palavra e no final desse programa nós vamos orar e certamente o Deus que quer e pode vai tocar na tua vida, vai transformar a tua vida. Por isso você pode entrar em contato conosco para fazer o seu pedido de oração. Nós temos aqui, logo abaixo na tela, um número de telefone que você pode ligar, pode falar conosco, pode enviar até mesmo as suas dúvidas, ou se você quer saber algo em relação a nós, pode entrar em contato, porque nós temos pastores disponíveis para te ajudar. Então, nós sempre iniciamos as nossas reuniões e também esses programas com música, porque o louvor, ele atrai a presença de Deus. Através do louvor, nós fazemos com que o próprio Deus, a presença de Deus, se faça e se manifeste no meio de nós. Então, por isso, aí na tua casa, ou onde você estiver, juntamente conosco aqui no programa, nós vamos juntos louvar a Deus. E esse louvor é o protocolo para atrair a presença de Deus aí para a tua vida. Então, juntamente aqui comigo eu tenho um grupo e juntos nós vamos louvar a Deus. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Hey, hey! Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. E Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. E o brado de júbilo? Hey, hey! Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Um só Deus. Há um só Deus. E a dancinha? Sobre as nações, um só Senhor de tudo. Só no seu nome. Só no seu nome. Só no nome dele a salvação. A salvação. Jesus é o Senhor de tudo. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Hey, hey! Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Hey, hey! Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. E bendito é o nome! Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Ele é bendito, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo. E o reggae, vamos lá, o nome do Senhor é... E a coreografia? Uma forte torre, e os justos correm pra ela, e eles serão salvos. O nome do Senhor é uma forte torre, e os justos correm pra ela, e eles serão salvos. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Hosana nas alturas, com as palmas, vamos lá. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. E vai subir. Hosana, Hosana.
exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. E glória! Glória, glória, glória ao Rei dos Reis. Glória, glória, glória ao Rei dos Reis. Honra, te damos honra. Honra, honra, honra ao Rei dos Reis. Amor, 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 amor ao Rei dos Reis. levante suas mãos e cante, exaltamos. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. É isso mesmo. E esse programa é um programa de fé. Nós temos fé num Deus que é poderoso, num Deus que é o nosso Senhor, né? Ele é o nosso ajudador. E por isso, nós, nesse programa de fé, fé é uma força, né? Que ela vem por nós ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus. Então, quanto mais você estiver ligado nesse programa, mais essa força você vai adquirir para você conseguir combater o medo, conseguir combater a dúvida, a mentira, o engano, que por vezes durante a semana nós somos levados a acreditar. Então, esse programa tem esse objetivo, trazer fé para você. E agora nós vamos cantar uma música que fala exatamente disso, que nós temos a fé que vence o mundo. E essa fé não é apenas uma motivação, essa fé não é apenas, um sentimento. Fé é essa certeza em quem nós somos. Nós temos um Deus que nos fez estar por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. E nós vamos ouvir nessa música que, na verdade, nós somos filhos de Deus, mais que vencedor. E é essa fé que vai fazer com que nós movemos os problemas e atraímos as bênçãos de Deus para a nossa vida. Então, vamos ouvir essa música. Eu tenho a fé. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Declare com fé. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criado em Cristo Jesus. Sou sentado à direita do meu Pai celestial, Muito acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. algo de bom. Algo de bom, algo de bom vai acontecer Na minha vida, na sua vida. Algo de bom vai acontecer. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criado em Cristo Jesus. Sou sentado à direita do meu Pai celestial, Muito acima acima de todo principado e potestade. Não posso ser Não posso ser
a natureza de Deus. Tenho a natureza de Deus Dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Vamos declarar algo de bom. Algo de bom, algo de bom vai acontecer. Algo de bom vai acontecer. Algo está acontecendo. algo de bom Está acontecendo. Algo de bom, algo de bom, algo de bom está acontecendo. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé. É a fé que vence o mundo, é a fé que algo de bom está acontecendo na nossa vida. E é isso que vai acontecer certamente. E sabe, nós agora também vamos adorar a Deus com uma canção que diz que o nosso desejo é honrar, é adorar a Deus. E sabe que este desejo só é possível quando nós confiamos em Deus como nosso Pai, confiamos em Deus como aquele que quer o nosso melhor. Nós temos um Deus que Ele não quer que nós soframos. Você não nasceu para sofrer, você não nasceu para viver, talvez, a vida que você esteja vivendo hoje. Talvez você está assistindo esse programa e tenha passado por dias ruins, dias complicados, talvez situações que parecem não haver solução. Sabe que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é te fazer feliz. A vontade de Deus é que você seja próspero, que você seja um grande abençoador. Mas para isso acontecer, nós precisamos ajustar, alinhar a nossa vida com o plano de Deus. Nós vamos falar mais um pouco, daqui a pouco, a respeito disso, mas agora é hora de você abrir o teu coração e confiar nesse Deus. Sabe que adorar é muito mais que nós agradecermos, é muito mais que nós apenas lembrar a Deus de algo que Ele fez de bom. Adorar a Deus é nós nos lembrarmos quem Deus é e o que Ele representa para cada um de nós. E essa gratidão, essa certeza daquilo que Ele é, faz com que nós tenhamos um coração adorador a Deus. Então, por isso, aí onde você estiver, se você puder se concentrar, traga a tua memória. Jesus naquela cruz morreu por você, deu a vida por você, para que hoje você tenha a vida com abundância. Ele levou todas as dores e enfermidades, Ele se fez pobre para te fazer rico. Ou seja, Deus, Ele é bom, Deus, Ele é fiel e Ele nunca vai falhar. Então, por isso, com essa atitude, adore a Deus, ouça essa canção e deixe a presença de Deus entrar na tua vida. Este é o meu desejo, honrar-te de todo o meu coração, adorar-te e tudo que há em mim, tudo que há em mim, te dá louvor. Tudo que eu adoro és tu, Senhor. Dou-te o meu coração, dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, te eu louvarei.
Toda honra a ti, Jesus. Minha alma, A ti eu viverei. a ti Eu louvarei sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. A ti eu louvarei. Este é o meu desejo, honrar-te de todo o meu coração, adorar-te. Tudo que há em mim te dá louvor, te dá louvor. Tudo que eu adoro és tu, Senhor. Damos a ti, Senhor, todo louvor e toda adoração. Dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. A ti eu louvarei, a ti eu louvarei. É isso mesmo, nós louvamos a Deus, adoramos a Deus. Então, por isso, deixa eu fazer uma oração. É no nome de Jesus, Pai, que eu te agradeço e te louvo, porque hoje nós estamos aqui juntos e eu tenho certeza que algo de bom vai acontecer na vida dos meus irmãos e todos aqueles que estão assistindo esse programa. Eu também invoco desta presença que é pura, que é santa e que vem sobre a nossa vida, que vem sobre a nossa casa para nos trazer paz, e que tudo aquilo que nós ouvirmos e falarmos aqui hoje seja uma limpeza na nossa mente de tanta perturbação, de tanta dor, e que a palavra de Deus possa limpar a nossa mente para que a tua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém e amém. Então, eu tenho certeza que nesse tempo que nós vamos estar aqui juntos, algo de bom vai acontecer. Eu quero, antes de falar um pouco da palavra de Deus, deixar aqui alguns anúncios importantes. A primeira coisa é que nós temos as redes sociais, né? Você pode conhecer mais e também entender mais aquilo que nós fazemos, acompanhar os nossos programas e tudo aquilo que está acontecendo de informação atualizada nas nossas redes sociais. Também no YouTube nós temos todos os programas, eles ficam lá no YouTube, você pode voltar a assistir, pode inclusive encaminhar, ou seja, compartilhar com alguém que você conheça e que precisa de ouvir uma palavra que seja específica para a vida dele ou para o momento que ele esteja passando. Então, utilize essas ferramentas como uma ferramenta de evangelização, de apoio à ajuda espiritual de alguém. Talvez alguém que você conheça esteja passando por alguma dificuldade e um conteúdo desse que nós produzimos pode ser uma chave que vai libertar aquela pessoa da depressão, vai libertar aquela pessoa da ansiedade, do medo ou de alguma enfermidade física, até mesmo de algum problema financeiro, algum problema familiar. Então, utilize esse conteúdo que nós temos disponível no YouTube para evangelizar, para ajudar alguém e até mesmo para você ganhar mais fé, ganhar mais força para vencer este mundo. E também quero encorajar você, nós temos um programa que é toda quarta-feira, que é o programa Grupo Familiar, e é nesse programa que você vai aprender as bases do Evangelho. Quando nós olhamos para uma árvore, esse exemplo eu sempre dou porque é muito importante nós analisar a nossa vida, né? Muitas vezes nós temos frutos, mas muitas vezes são frutos que nós não gostamos. Talvez os nossos filhos não estão como nós gostaríamos que estivessem, talvez a nossa vida financeira não está como deveria, a nossa vida sentimental, o nosso casamento. E, por vezes, uma pessoa pergunta, por quê?
Por que está mal? Por que está assim? Por que está assado? E a resposta é nós compararmos a nossa vida a uma árvore. Se uma árvore tem frutos ruins, é porque as raízes estão sendo mal alimentadas. O solo que está produzindo alimento para essa árvore está um solo ruim. Então, qual é a solução? A solução é nós tratarmos das raízes. E a palavra de Deus, ela vamos dizer assim, a vitamina certa, de certa forma, o ingrediente certo para dar força às nossas raízes. E no grupo familiar, você vai aprender a ganhar essas vitaminas certas para fazer com que a árvore da vida, né, a sua árvore, a sua vida, cresça e dê bons frutos. Então, quero encorajar você a assistir esse programa, a convidar até mesmo amigos para assistir junto esse programa. E talvez aí na tua casa mesmo, você vai ter aí um grupo familiar, você vai reunir pessoas, vai assistir o programa e vai fazer com que a palavra de Deus, que é ministrada nesse programa, crie raízes fortes para suportar os temporais, mas também para trazer bom alimento para toda árvore que vai dar bons frutos certamente, certo? Então fica aqui este meu conselho, essa minha dica para você. E agora eu quero falar um pouco da área financeira, porque em todos os nossos programas nós sempre falamos um pouco dessa área, porque é uma área que é sempre um desafio. Deus, Ele é o Deus e Ele é o Senhor das nossas vidas, da nossa vida, de toda a nossa vida. Deus não quer apenas suprir a nossa vida sentimental, não quer apenas dar a vida eterna. Deus, Ele quer suprir todas as nossas necessidades. A Bíblia fala em Filipenses que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, Jesus, quando Ele veio à cruz, Ele veio exatamente para nos dar vida com abundância, abundância em todas as áreas, inclusive na área financeira. Durante muito tempo, falar de dinheiro na igreja era um tabu, né? As pessoas pensavam que igreja não é lugar de falar de dinheiro, porque até tinha assim, uma má impressão quando um pastor falava de dinheiro, e isso é algo que já caiu por terra. Por que caiu por terra? Porque os crentes estão vencendo, porque as pessoas que estão praticando a lei de Deus estão vencendo. Na verdade, nós o que mais vemos hoje são pessoas ensinando segredos da área financeira que são segredos bíblicos. Muitos que se dizem, vamos dizer assim, coachings, né? Ou até mesmo que ensinam planejamento financeiro, ou pessoas até de sucesso financeiro no mundo, ensinam segredos que são bíblicos. Então, o que a igreja está fazendo? A igreja está ensinando a palavra de Deus, e Deus, Ele também quer ser o Senhor das nossas finanças. Agora, é importante nós entendermos que há uma guerra. E o objetivo de, muitas vezes, nós na igreja sermos atacados nessa área, é para fazer com que o evangelho nessa área pare. Ou seja, um cristão que não vence financeiramente, ele não vai ter poder financeiro para fazer o evangelho ir mais longe. E mesmo na vida dele, ele não vai conseguir experimentar grandes coisas. Por exemplo, uma igreja que se envergonha desse evangelho, um pastor que se envergonha de pregar desse evangelho, vai ser uma igreja que vai estar sempre de mãos estendidas a pedir ajuda, sempre, de certa forma, de mãos estendidas, correndo o risco de ser manipulada. Então, nós como igreja temos que entender que estamos numa guerra. Uma igreja sem finanças, um povo sem finanças, ele vai acabar por ficar amarrado, paralisado, vai ficar impedido de avançar. Então, o nosso papel como igreja é nós entendermos isso, que o diabo é que veio para enganar. O diabo veio para roubar, para matar e destruir. O diabo é que veio para atrapalhar o crescimento. O diabo cria armadilhas. Muitas vezes nós estamos na igreja e ouvimos a palavra de Deus e muitas vezes pensamos assim, vou dar o mínimo. Mas isso também é um pensamento errado. Nós temos que ter um pensamento de olhar para as nossas finanças como uma semente que vai produzir frutos. Se meu dinheiro é uma semente, a Bíblia fala em Marcos 4:26 que tudo no reino de Deus é a semelhança de um agricultor. Tudo que o agricultor ele quer colher, ele vai precisar primeiro semear. Então, quando nós, crentes, ou até mesmo você que está assistindo esse programa,
e não é de igreja nenhuma, ou apenas se simpatiza com esse programa ou com essa programação, está ouvindo a palavra, o teu dinheiro é uma semente. É uma semente que vai produzir fruto. E quando nós temos esse entendimento de que através do nosso dinheiro, que é uma semente, nós vamos trazer uma colheita sobrenatural para a nossa vida, então o nosso olhar para o dinheiro muda. O dinheiro já não é uma coisa para pagar conta, já não é uma coisa que só traz problemas e preocupações. O meu dinheiro é a solução para eu vencer esse mundo. Por quê? Porque eu vou usar o meu dinheiro como uma semente. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, pessoas que passaram por momentos muito complicados. Por exemplo, uma senhora que era viúva, que vivia numa região que a Bíblia retrata como Sarepta, e essa mulher, ela estava passando por um momento de grande crise, porque o mundo estava passando por crise. E o profeta de Deus, que na altura era o Elias, ele foi direcionado por Deus para ir para aquela região, porque lá naquela região teria uma mulher para o sustentar. Quando ele chega lá em Sarepta, ele dá de cara com quem? Com essa viúva. E ele pergunta para a viúva, olha, eu preciso comer, mas primeiro vai lá e busca para mim um pouco da água. A mulher foi buscar água, trouxe água para ele. Depois ele falou, agora eu quero comida. E a mulher disse, ó, profeta, eu não tenho comida. Eu vou preparar o último pouquinho de comida, eu vou comer, vou dar para o meu filho comer e depois é esperar a morte. Talvez você que esteja assistindo esse programa não esteja numa situação assim tão grave. Mas talvez você tenha projetos na tua vida que estão desse jeito. Olha, eu tinha lá uma reserva, vou usar essa reserva para pagar uma conta extra que surgiu. Olha, eu tinha esse sonho, mas vou ter que abdicar desse sonho para eu pagar essa situação. E tudo isso são sonhos que estão morrendo, sonhos que estão sendo, vamos dizer assim, mortos. E nós, quando olhamos para a história dessa mulher, a Bíblia diz que o Elias olhou para ela, inspirado por Deus, e falou para ela, não, você vai primeiro preparar a comida para eu comer. E você e os teus filhos vão comer do resto. Olhando assim essa história, até parece que aquele profeta era um pouco insensível, né? Como é que pode? A mulher dizendo que ia preparar a comida para morrer, e ele manda a mulher preparar primeiro para ele. Mas a verdade é que aquele homem, ele foi inspirado por Deus para levar aquela mulher a ter uma atitude de fé, a agir numa atitude de fé. E essa atitude de fé fez com que a vida daquela mulher mudasse. Se você depois quiser ler mais essa história, você vai lá em 1 de Reis, no capítulo 17, você vai ver essa história. E é uma história tremenda. Por quê? Porque é uma história que mostra o poder de Deus na vida daquela mulher. Aquela mulher, ela teve um milagre. E o milagre dela foi exatamente que a farinha não acabou, o azeite não acabou, e aquela mulher ainda conseguiu sustentar ela, o filho e o profeta por mais de 3 anos. Até foi quando a chuva voltou sobre aquela terra e aquela terra voltou a dar fruto. Então, o que nós aprendemos com isso? É que se você está numa armadilha, se você caiu num engano, se você está passando por problemas, se você está passando por adversidades, qual é a solução? É fazer guerra ao diabo. É fazer guerra ao nosso adversário. Nós temos um adversário, lembra? Esse adversário, ele quer trazer dúvida, quer trazer mentira no teu coração, quer dizer que igreja não é lugar de falar de dinheiro, quer dizer para você que Deus não quer nada com os ricos, até usa-se de versículos mal interpretados, dizendo que Deus é contra a riqueza, que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas na verdade tudo isso é mentira. Deus, ele quer sim te prosperar, Deus, ele quer sim te fazer feliz. Agora, para isso, você vai precisar ter uma atitude de guerreiro, vai precisar ir para a guerra. A Bíblia fala, por exemplo, em Tiago 4,7, para nós nos sujeitarmos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá. Esse espírito mau, esse sentimento ruim, essa condenação na tua cabeça, ela vai fugir quando você tomar uma atitude. Primeira coisa, sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus deixa eu saber o que Deus fala, o que Deus diz na sua palavra.
Por isso que esses programas são importantes. Por isso que o conteúdo que nós temos no YouTube é importante, para você ir ouvindo e ouvindo e ouvindo, para que essa palavra cresça no teu coração. Então, quando você ouve a palavra, você está se sujeitando a Deus. Ó Deus, eu estou ouvindo a tua palavra, e a tua palavra diz, por exemplo, que é o Senhor, por exemplo, em Gálatas 3,13, que Cristo nos resgatou das maldições, para que as bênçãos de Abraão viessem sobre mim. Então, eu tenho as bênçãos de Abraão na minha vida. Eu sou bendito em tudo que eu faço, eu sou bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito é o fruto de tudo aquilo que eu produzo. Então, a pessoa começa a se sujeitar a Deus. Depois, qual que é o segundo passo? Resistir ao diabo. E resistir ao diabo é ter atitudes que paralisam o diabo. Resistir ao diabo não é apenas a pessoa concordar. Resistir ao diabo é você ter uma atitude de fé que vai paralisar o diabo na sua vida. E na área financeira, é semear para colher. Nós vemos, por exemplo, uma história que é a história do Davi e do Golias. O Golias era um gigante que se levantou contra o Davi. O Davi era, de forma humana, totalmente diferente do Golias. O Golias era grande, era forte, era homem de guerra. O Davi era uma pessoa normal, que estava habituado a cuidar do rebanho do pai, não era assim um grande guerreiro, nem tinha armadura, nem tinha treinamento militar, nem nada disso. Agora, por que o Davi venceu o Golias? Porque Davi resolveu lutar a guerra de acordo com os princípios de Deus. E ele lançou uma pedra e aquele Golias caiu ao chão. E, vamos dizer assim, trazendo para esse assunto que nós estamos falando, é a mesma coisa. Se você tem Golias diante de você, desafios, problemas que estão surgindo e que você não sabe como resolver, atire uma pedra ao Golias. Tome uma decisão, resista ao diabo. Como é que você resiste ao diabo? Você resiste ao diabo praticando, na área financeira, a lei de semear para colher. Então, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Se você está aqui, ou melhor, se você está assistindo esse programa e você não está assistindo à toa, você está assistindo esse programa porque, de alguma forma, você chegou aqui e não foi por acaso. É porque essa palavra para você é importante. Tome uma decisão. Mude a história da tua vida. Mude as tuas experiências com Deus. Decida viver uma vida sobrenatural. E para isso acontecer, é fundamental entender que nós estamos em guerra. E essa guerra é espiritual. E o nosso adversário, que é o diabo, não são as pessoas, não é o patrão. Não fique à espera que o patrão vai te dar um aumento. Não fique à espera que o governo vai dar um novo subsídio. Não fique à espera que algum parente vai te dar dinheiro. Não fique à espera disso. Entenda, nós estamos numa guerra espiritual. A tua luta é contra o diabo, que é um ser espiritual. E para você vencer esse ser espiritual, primeiro, sujeita a Deus, ouve a palavra, entenda e pratique o método de Deus. E segundo, haja. Resista ao diabo agindo. A tua ação é o interruptor que vai libertar a bênção de Deus para a tua vida financeira. Deixa eu orar por você. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da tua presença todas aquelas pessoas que hoje ouviram esta mensagem. Declaro desde já que toda armadilha espiritual contra a vida dessas pessoas caia por terra. Na área financeira, toda dívida eu ordeno seque pela raiz. Todo problema financeiro desapareça. Toda falta de emprego caia por terra. E eu falo agora que todos aqueles que ouviram a palavra vão semear e por causa disso vão viver um sobrenatural. Onde elas estiverem serão grandes, serão prósperas, terão uma vida abundante em nome de Jesus. Amém. Então, por isso, você que ouviu e crê nessa palavra, haja. Nós temos recebido testemunhos de pessoas que têm enviado para nós através de áudio, através de textos, informando que, olha, hoje eu semeei, essa semana eu semeei e porta foi aberta, consegui um emprego novo, tive uma situação de um documento que estava amarrado e o documento já está nas minhas mãos. Então, decida viver o sobrenatural. Decida hoje semear e a tua vida vai mudar para melhor. Então, enquanto nós cantamos essa canção, faça a tua parte. Decida agir em nome de Jesus. Meu Deus
segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória, em glória, por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará, em glória, por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus. É isso mesmo. Ele é a tua fonte e Ele certamente suprirá todas as tuas necessidades. Então, depois envie o seu testemunho, envie para nós as boas notícias daquilo que aconteceu depois que você decidiu praticar a palavra. Eu quero agora falar um pouco a respeito de um outro assunto e nós estamos nos baseando nesse livro durante todas essas semanas. Já vamos aí na quarta, né? Na quarta semana que falamos deste assunto, explosão do poder de Deus. E esse é um assunto importante, porque quando falamos de explosão, né? Explosão do poder de Deus, quer dizer que nós temos dentro de nós um poder sobrenatural. Nós temos dentro de nós, e você, aí onde você está, tem um poder sobrenatural para fazer coisas acontecerem, para transformar a sociedade onde você está. Você tem um poder dentro de você para transformar a vida dos seus familiares, dos seus filhos, do lugar onde você trabalha. Muitas vezes a gente pensa que a solução para os nossos problemas está fora. Mas não, a solução dos nossos problemas está dentro de nós. A Bíblia até diz em Efésios, né, no capítulo 3, e nós até, se você tiver uma Bíblia, você pode procurar essa palavra que está lá em Efésios, que diz exatamente isso, que o poder de Deus que em nós opera, né, vai fazer com que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. E é uma vontade que é muito além daquilo que nós pensamos, muito além daquilo que nós pedimos, é uma vontade poderosíssima. Agora, essa vontade, ela vai acontecer na nossa vida, vai acontecer na tua vida, segundo o poder de Deus que em nós, em mim, em você, Ele opera. A vontade de Deus, ela passa por mim e por você. A vontade de Deus aqui na terra, ela se cumpre quando eu e você, quando nós entendemos que nós temos um Deus, entendemos os métodos de Deus, a forma de Deus operar. E é isso que nós estamos falando essas semanas. Nós estamos falando da explosão do poder de Deus. A forma como você se vê, a forma como você, de certa forma, se acha, né? Vai fazer ou você conquistar grandes coisas, ou muitas vezes ficar amarrado. A maneira como você se vê, você pode abafar, limitar, impedir que o poder de Deus aconteça na tua vida. Uma pessoa que se acha, por exemplo, muito capaz, ela corre o risco de limitar o poder de Deus. Por quê? Porque ela vai achar que tudo é feito segundo a sua capacidade. Se a pessoa, por outro lado, ser acomodada e pensar que as coisas vão acontecer naturalmente, corre o risco de impedir o poder de Deus acontecer. Por quê? Porque essa pessoa não está a exercer fé, não está a agir no método de Deus, está à espera que as coisas aconteçam no tempo que tem que acontecer. Então, é uma forma de viver.
para que a explosão do poder de Deus aconteça, nós precisamos aprender a viver de uma forma sobrenatural. Nós temos ouvido o apóstolo, né, Jorge Tadeu, que é o líder da nossa igreja, inclusive nesse livro ele fala um pouco a respeito disso. É muito importante nós abrirmos as torneiras da nossa vida para que o rio de Deus, para que a unção de Deus, para que o poder de Deus flua através de nós. Esse poder que vem de Deus, que vem do trono de Deus e que é a vontade plena de Deus. Deus quer que você seja próspero, Deus quer que você tenha uma vida feliz, Deus quer que a tua casa seja uma casa que reflete alegria, que reflete gozo. Essa é a vontade de Deus, mas para isso acontecer, o poder de Deus que está dentro de mim, de você, ele vai precisar ir para fora. E nós fazemos com que esse poder vá para fora quando nós decidimos obedecer à palavra de Deus. Num primeiro ponto, nós já falamos algumas semanas atrás, isso vem por nós recebermos Jesus. Receber Jesus, ou receber o verdadeiro evangelho, é nós entendermos a respeito da morte, né? A morte não é desaparecer, a morte é a mudança de lugar. É eu sair de um lugar e ir para outro lugar. Agora, quando nós falamos da morte, nesse tema que nós estamos abordando, nós entendemos que o nosso eu, todos nós temos aqui dentro de nós a nossa razão, o nosso acho, os nossos pensamentos. Isso foi algo que desde lá do princípio, desde Adão e de Eva, foi algo que Deus tentou controlar. Por isso que Deus, quando ordenou, né, ao homem que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, o objetivo não era fazer o homem ficar burro, né? Você não pode comer essa árvore do conhecimento para você ficar burro. Não, não foi esse o objetivo. O objetivo é porque o homem não estava preparado para lidar com o bem e o mal segundo os seus próprios olhos. Nós recebemos muitas vezes sentimentos, recebemos informações corrompidas e nos fazem ter atitudes erradas. Muitas vezes nós reagimos de forma errada, nós temos conversas que são erradas, nós nos alimentamos de informação que são informações falsas e acabamos por ter uma fé errada. Então Deus, na sua soberania, Ele sempre quis que o homem estivesse debaixo da sua influência, porque Deus que quer e pode e vai nos dar uma vida abundante, Ele tem um plano para nós. Mas quando o homem decide viver as coisas à sua maneira, ele sai do trilho, né? Sai do caminho de Deus e começa a viver uma vida que ele acha aquilo que é bom, segundo os seus próprios achos, segundo as suas próprias emoções, segundo os seus próprios sentimentos e normalmente acaba por dar grandes problemas. Então, voltando aqui à morte, né? O que é a morte segundo a Bíblia? A Bíblia diz, por exemplo, lá em Lucas, e se você tiver uma Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, a Bíblia diz algo interessante, diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Então, perder a vida por causa de Jesus não é necessariamente morrer fisicamente. Perder a vida, segundo o que nós estamos lendo aqui, é a pessoa decidir sujeitar a sua vontade, sujeitar as suas decisões à vontade de Deus. Se Deus diz na sua palavra que eu preciso perdoar, não interessa se eu tenho ou não razão. Não interessa se eu, de certa forma, tenho a lei do meu lado. Não interessa. Se a Bíblia diz que eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. E se eu, de certa forma, temo a Deus, eu deveria fazer isso urgentemente. Por exemplo, se a Bíblia fala para eu não mentir, então não se deveria mentir. Mas às vezes é necessário. Mas a Bíblia diz que é mal, eu não posso mentir. Então são coisas que nós temos que adaptar ao nosso estilo de vida, que nós por vezes achamos que é normal, que faz parte, muitas vezes é cultural, muitas vezes está relacionado à nossa criação, muitas vezes está relacionado ao ambiente que nós vivemos, mas para eu
ter a minha salvação, para eu viver essa explosão do poder de Deus, né, que é isso que nós estamos falando, você vai precisar negar-se a si mesmo, morrer para a sua própria vida e agarrar-se à vida de Deus. E agarrar-se à vida de Deus é tomar uma decisão, é submeter-se àquilo que Deus diz na sua palavra. Então, essa palavra nós falamos nas outras semanas e é muito importante para nós entendermos isso e deixarmos essa palavra cada vez mais florescer em cada um de nós. Agora, para que serve o poder de Deus? Nós estamos falando da explosão do poder de Deus. Para que serve esse poder? Para que eu quero que esse poder saia para fora? Por que eu quero usar desse poder? Talvez você pense assim, com esse poder eu poderia, por exemplo, ter uma vida melhor. Com esse poder eu poderia, por exemplo, resolver aqui um problema dos meus filhos. Com esse poder, eu teria uma vida muito mais tranquila. Na verdade, você pode ter tudo isso. Mas o principal motivo do poder de Deus dentro de nós é para nós continuarmos o plano de Deus aqui na Terra. O plano de Deus aqui na Terra, desde o princípio, foi criar um povo que era um exemplo para o mundo. Desde o princípio, Deus, quando chamou Abraão, foi com esse objetivo, de fazer de Abraão uma nação que se tornasse um exemplo para todo mundo. Um exemplo de uma nação que tem um Deus. A nação que tem um Deus que protege, que guarda, que cuida, que guia, que supre. Ou seja, ter Deus na nossa casa, na nossa família, é ter a proteção de Deus, é vencer mesmo diante dos desafios que aparecem. Muitas vezes, ser mostrada a diferença entre a tua família e a família do outro, do vizinho, por exemplo, que não quer nada com as coisas de Deus, que até tem uma vida errada. Então, o objetivo de nós termos o poder de Deus dentro de nós é para nós sermos a diferença, para nós mostrarmos uma diferença para o mundo. Por isso que nós podemos dizer que o poder de Deus em nós serve para nós, primeiramente, construirmos o reino de Deus. O reino de Deus não é só quando nós morrermos na eternidade. O reino de Deus ele é construído aqui na terra quando nós vivemos a paz de Deus, a força de Deus, a proteção de Deus na nossa vida. Assim como, por exemplo, foi com Adão e Eva, né? Quando eles estavam no Éden, eles viviam de uma forma sobrenatural. E assim também, quando nós vivemos o reino de Deus na nossa vida, nós vivemos dia a dia de uma forma sobrenatural. O poder de Deus também serve para nós sermos embaixadores de Jesus aqui na terra. O embaixador, ele entende que ele é um representante de Jesus. Então, o embaixador ele não vive de qualquer forma. O embaixador ele não tem atitudes daquilo que ele acha que tem que ser. O embaixador ele é um representante. E por isso, quando nós entendemos que o poder de Deus é para eu ser um embaixador de Jesus aqui na terra, então eu passo a ter uma responsabilidade com o Evangelho. Eu já não vivo de qualquer jeito, eu já não tenho as minhas atitudes como eu acho que me apetece, ou como eu acho que tem que ser. Por quê? Porque eu sou um embaixador. Eu represento Jesus aqui na terra. Depois, também você precisa do poder de Deus para você ser grande para Deus. Deus quer que você seja grande. Sabe, o apóstolo costuma dizer uma frase que é assim, né? Para nós sermos, que é importante nós sermos grandes para Deus também ser grande. Na verdade, o nosso Deus, ele é conhecido das pessoas, muitas vezes através das nossas atitudes. Muitas vezes as pessoas não veem Deus, não conhecem Deus, mas quando as pessoas olham para nós e nos veem tendo sucesso, tendo vitória, sendo honestos, amando o próximo, tendo uma atitude boa para com as pessoas, então Deus, ele é conhecido grande. Então, é muito importante nós usarmos esse poder de Deus que está em nós e desejarmos colocar esse poder para fora para que tudo isso aconteça. E isso vai acontecer. Então, abra o teu coração. Decida ter prazer em estar com Deus cada vez mais, para que esse poder saia. Decida, por exemplo, amar o Evangelho. Decida fazer da palavra de Deus uma disciplina dia a dia, um estilo de vida. Decida fazer da palavra de Deus um estilo de vida para você. Decida
viver a tua chamada. Você tem um talento. Você foi chamado por Deus para algo bom. O que é o talento? O talento é aquilo que você faz com facilidade. Coisas que talvez para outras pessoas sejam difíceis, sejam complicadas, para você é super fácil. Isso é um talento que você tem. Então, use esse talento para honrar a Deus, para glorificar a Deus. Use o seu talento para fazer Deus cada vez ser maior na tua vida. E fazendo isso, certamente, você vai ter grandes vitórias e vai ter grande sucesso. Então, tem muito mais para ser falado a respeito desse tema, mas eu quero encorajar você. Nós temos esse material disponível. Você pode entrar em contato conosco, mesmo através desse número de telefone. E você, se tem o desejo, nós podemos te enviar esse livro, podemos enviar para você esse material, seja ele físico ou digital, para que você possa ainda mais adquirir esse conhecimento para te ajudar a entender mais a respeito desse assunto. Mas também eu quero encorajar você a assistir, se você ainda não viu os outros programas, assista os outros programas para que essa palavra, para que essa mensagem vá se transformando dentro do teu coração e vai dando para você um entendimento melhor do plano de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, certo? Então, nós agora vamos orar por todos os pedidos de oração. Vocês que entraram em contato conosco hoje e enviaram os seus pedidos de oração, agora é hora de você se concentrar. Antes nós vamos cantar uma canção. E enquanto nós cantamos essa canção, eu quero pedir para você se concentrar. Se você entrou em contato conosco hoje e fez um pedido de oração em qualquer área da sua vida, agora é hora de você trazer esse assunto à presença de Deus. Fale com Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração da fé, que é a oração em que nós vamos a Deus, não apenas para pedir, mas principalmente para receber aquilo que Jesus já conquistou lá na cruz. A Bíblia fala em Efésios capítulo 1, versículo 3, que bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Então Jesus já conquistou tudo aquilo que você precisa. Basta agora você receber. A Bíblia fala em Marcos que tudo aquilo que você com fé orar e acreditar no teu coração, assim você terá. Então é isso que nós vamos orar daqui a pouco. Mas antes, escute esta canção para logo de seguida nós orarmos. Deixa a água viva inundar o teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer. Toda dependência que perturba a tua mente, todos os teus fardos a Ele entrega. Deixa a água viva inundar o teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer. Toda dependência que perturba a tua mente, todos os teus fardos a Ele entrega, ó Pai. Pai, Pai, Jesus, Espírito, 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 Espírito. É isso mesmo, nós vamos orar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, aquele que tem poder para hoje te ajudar e resolver todos os teus problemas. Basta agora você colocar esse assunto diante de Deus. Então fale assim comigo: ó Deus, eu trago diante de Ti este assunto e eu entrego agora nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Agora deixa eu só orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu invoco agora o Teu poder e ordeno que ao nome de Jesus
todo problema na vida dessas pessoas caiam por terra. Eu ordeno, Satanás, que ao nome de Jesus, todo o teu ataque na vida financeira, na família, na saúde, seja agora nulificado, destruído em nome de Jesus. Eu falo vida com abundância, a saúde, falo vida com abundância, a família, as finanças, a paz, a alegria na casa de cada pessoa, na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. E eu declaro desde já sucesso e vitória a todos aqueles que hoje fizeram esta oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, sabe? Você que fez essa oração, você que enviou seu pedido de oração, agora é hora de você acreditar. O que fazer depois que você orou? Acredita, todos os dias. Acredita todos os dias que algo de bom vai acontecer. Acredita todos os dias que a tua vida vai mudar para melhor. Assista esse programa. E não só, assista também outros programas que nós temos no nosso canal, para que a tua fé vai se mantendo cada vez mais forte, inabalável, para você, dia a dia, acreditar que aquilo que Deus já prometeu é teu em nome de Jesus. E para nós terminarmos, eu quero só fazer uma última oração por você que hoje está assistindo esse programa e ainda não entregou a sua vida a Jesus. O maior milagre de todos é a salvação. Jesus veio à terra para te dar vida com abundância. Então basta hoje você abrir o teu coração para que Jesus possa entrar. A Bíblia fala que todo aquele que confessar Jesus com a boca e acreditar no coração, essa pessoa será salva. Então, fale assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. Te peço perdão e hoje, ó Deus, eu reconheço Jesus Cristo como o meu Senhor e o meu Salvador. Eu confesso Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. Amém e amém. Então, você que fez essa oração, é simples, mas ela é muito poderosa. Você hoje teve o seu nome escrito no livro da vida. Entre em contato conosco para nós podermos te acompanhar e para nós podermos explicar para você o que você deve fazer agora, depois que recebeu Jesus. E nós vamos encerrar aqui o nosso programa, o programa de hoje. Lembrando que na próxima semana estamos aqui novamente para mais um programa de Encontro com Deus. Mas quero relembrar, você tem esse programa disponível no YouTube, você pode compartilhar, enviar para alguém. E também na quarta-feira temos o grupo familiar, então participe, deixe a tua casa ser construída na rocha, porque assim, mesmo diante dos temporais, você vai vencer sempre. Um grande abraço e até a próxima semana. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus.